Qual é o tipo de relacionamento mais importante da sua vida? Será que é o seu relacionamento amoroso? Ou será que é o relacionamento com seus pais? Com alguma amiga? Com alguma colega de trabalho? Você já fez essa pergunta para si mesma? Para você que está me acompanhando agora, este vídeo ele faz parte de uma playlist no qual eu explico 12 tipos de relacionamentos que podem estar sabotando a sua vida, a sua saúde emocional, inclusive a sua realidade e pior, pode estar influenciando a sua vida financeira. Eu criei uma metodologia que mostra a sequência destes 12 tipos de relacionamentos que compõem a vida do ser humano. E o primeiro deles é o relacionamento geracional. Eu sou Isaquel Pires, eu sou mentora de inteligência emocional para mulheres, especialista em relacionamentos. A vida inteira eu sofri na área dos relacionamentos. Eu fui criada em uma família que vivia muitos conflitos relacionais. Desde muito criancinha, eu já via meus pais brigando e mesmo em idade tenra, eu já pensava, quando eu crescer, eu quero ter uma família onde não exista conflitos. E quando eu via minha mãe nervosa com meu pai, às vezes pegando um objeto para jogar nele, correndo atrás dele, ou vice-versa, ele atacando a minha mãe, desonrando ela. Às vezes eu via meu pai xingando a minha mãe de nomes que eu não quero expressar aqui nesse vídeo. E eu pensava, quando eu casar, eu não vou brigar com meu marido. Que ilusão, uma criança pensando isso, porque conflitos relacionais, eles fazem parte. Existe uma forma inteligente de relacionar, mesmo que você não concorde com a outra parte, mesmo que a outra parte te cause injustiça, mesmo que você já não suporte mais ser anulada nesse relacionamento, ser invisível nesse relacionamento, está cansada de injustiça, está cansada de buscar reconhecimento e você não vê o seu valor neste relacionamento. Então, eu entendi quando eu era criança que o relacionamento de união era tudo que eu queria na minha vida adulta. E por força do destino, eu construí vários relacionamentos escassos, de conflitos, de perseguição, de competição e digo mais, foi vários tipos de relacionamentos. Eu vivi conflitos com irmãos, com o meu pai foi o pior de todos, com a minha mãe, com parentes, muitos conflitos de relacionamentos. E hoje eu descobri que existe uma postura emocional, que existe uma frequência, uma linguagem emocional para cada versão que você ocupa no seu relacionamento. E a pergunta é, você comunica com seu marido da mesma forma que você comunica com uma amiga, com seus filhos? Aí que está a grande sacada. Você tem uma frequência emocional de dignidade para você relacionar com a sua filha, com seu filho, com seu marido, com a sua amiga. No ambiente profissional, as pessoas, elas respeitam pessoas que ocupam o seu espaço emocional com postura, e é isso que eu ensino na minha mentoria. Eu ensino você a ter dignidade emocional para você ser respeitada como você merece. Você é realmente respeitada? Você é valorizada por esta pessoa? Não sei qual relacionamento que mais te desgasta, mas a pergunta é, você é invisível? Você está cansada? Você se sente amada neste relacionamento? Esta é a solução que eu trago na minha mentoria. Eu faço um mapeamento de todos os seus relacionamentos. Eu descubro, através dos seus relacionamentos, qual a frequência emocional que você está utilizando em cada relacionamento. Eu consigo entender qual é o resultado que você tem no seu relacionamento hoje, em base na sua frequência emocional. Será negativa? Será positiva? Ou é aquela coisa neutra? Você está construindo abundância na sua vida com seus relacionamentos ou não? Você está construindo escassez? Você está cansada, você não produz mais porque esse relacionamento te desgasta.
Você fica sem dormir, ansiosa, às vezes, quem sabe, até com depressão. Eu sei o que é viver num relacionamento tóxico, em vários tipos de relacionamentos. Eu senti na minha pele o quanto isso desgasta. Teve uma vez que eu estava vivendo, gente, um relacionamento tão tóxico, mas tão tóxico, que o meu corpo começou a escamar. Eu procurei uma psicóloga, fiz tratamento, acompanhamento há 5 anos, 2 vezes por semana, uma pessoa que eu agradeço muito, eu trago no meu coração, porque é ela que me fez enxergar que existia uma forma de se posicionar, e de lá pra cá eu busquei conhecimento, eu me capacitei. Hoje eu consigo entender que se o seu relacionamento está ruim, não é culpa da outra pessoa, não é culpa de jeito nenhum dela. Tudo está conectado ao seu posicionamento, à sua postura emocional, à sua dignidade. Onde está a sua dignidade? Me diz, você se sente digna neste relacionamento? Olha, eu trouxe para você só um spoiler do que eu tenho dentro desta metodologia. Como assim, Isaquel? Geracional vem de quê? O que é isso? Geracional vem de geração, vem de gerado, geração. Você foi concebida no ventre da sua mãe, mas houve uma geração antes de você ser concebida no ventre da sua mãe. Por que eu digo isso? Já está comprovado dentro da neurociência que, no conceito da neuroplasticidade, os neurônios, eles formam caminhos neurais apenas com a imaginação. E eu quero dizer para você que antes de você ser concebida no ventre da sua mãe, você foi gerada, você foi imaginada, você foi sentida. Queira você acredite ou não, nada nessa terra se materializa se não for por meio de um pensamento, de um sentimento, de uma imaginação. Eu te provo isso agora. Tá vendo essa caneta? Essa caneta aqui, olha, vários pensamentos projetou ela. Aqui tem material de plástico, de ferro, tem tinta, tem a cor azul. As pessoas imaginaram, projetaram, e talvez tenha aqui pensamento de 1, 2, 10, 15 pessoas. Quantas pessoas gastaram para materializar essa caneta? Que olha, tudo é imaginado, tudo, essa folha é imaginada. Nada, se você for sair no portão da sua casa agora, primeiro ele passa na sua mente. Você pensa em você abrindo o portão, aí o seu corpo recebe o comando, você abre o portão. Então, isso significa que a ciência e a palavra de Deus falam a mesma língua. Existe um Deus que te gerou de forma especial. Existe o Salmos, se eu não me engano, 27:10, que diz que Deus, ele te formou no ventre da sua mãe de forma especial. E existe outro que diz que antes de você ser formada no ventre da sua mãe, ele já conhecia o seu nome. Ele diz, eu já conhecia o seu nome. Qual o seu nome? É Maria? É Helena? É Joana? É Gabriela? Então, Gabriela, Joana, Maria, quantos milhares de nomes existem nessa terra? Deus já conhecia o seu nome antes de você ser concebida no ventre da sua mãe. E por que geracional? Porque Deus, ele projetou uma geração aqui na terra. E ele chamou Abraão, que é o nosso pai da fé. Ele disse que por meio da vida dele, ele construiria uma nação, uma geração. E de lá para cá, existe uma linhagem geracional do povo que crê em Deus, que tem fé em Deus. Eu não estou falando em religião, mas o relacionamento geracional, ele é o mais importante da sua vida. Você realmente acredita em Deus? Não acredito. Eu não vejo Deus, mas e as bactérias? E os vírus? A Covid estava aí, deixando todas as pessoas doentes, levaram muitas vidas e ninguém viu o vírus. Você acredita no vírus da Covid e não acredita em Deus simplesmente porque seus olhos não veem. Olha, para ver vírus, bactérias, doenças, células, existem aparelhos que eles ajudam você a enxergar além. E existe uma visão física que é os seus olhos, o que você está vendo agora, você está assistindo esse vídeo, você está me vendo com os seus olhos físicos do seu corpo, mas se você fechar os seus olhos
e continuar me ouvindo, você consegue me ver por meio da sua imaginação. E está comprovado cientificamente que o cérebro ele não define o real do imaginário. Quer dizer que você consegue criar neurônios, caminhos neurais novos, tanto com a imaginação quanto com a realidade? Sim, é possível. Quando você deseja algo, você quer comprar uma casa nova, um carro novo, e você imagina você dentro daquele carro, olha, o seu cérebro, ele criou uma experiência neurológica dentro da sua mente, porque aí quando for realidade, vai ser tudo normal para você já vivenciou há muito tempo. E quando você relaciona com Deus, e você ora, e você pede, você cria neurônios, você cria caminhos neurais que ativam a sua motivação, que faz você mudar os seus comportamentos para que aquele desejo se manifeste. Nada nesta terra é manifestado sem o poder do pensamento, sem o poder da imaginação. E isto prova que você foi imaginada, que você foi sonhada no coração de Deus. Por isso que eu trouxe como relacionamento geracional, que também significa o relacionamento espiritual. Ele tem a ver com fé, com convicção. Talvez você, eu não tenho fé, porque as pessoas, elas misturam. Gente, fé significa clareza. Vem da origem latina, fidelis, vem de fidelidade, de clareza, vem de luz, de convicção. Qual o contrário da fé? Dúvida. Escuro, quando você está preocupada, quando você está com dúvida, você não sabe para que lado você vai. É como se você estivesse com uma venda nos seus olhos. E quando você tira a venda, está tudo claro. Você sabe onde coloca o pé. Se eu desligar essa luz agora, você não me enxerga. Assim é a fé. A fé é quando você crê e enxerga, e você tem a visão física, mas também você tem a visão emocional, que é essa visão do campo mental, quando você vê algo com os olhos fechados. E existe a visão espiritual. Na física quântica já tem aquele conceito do observador. Está comprovado que o observador, ele interfere na manifestação da realidade. Se você coloca foco, atenção em algo que você quer muito que materialize na sua vida, isso vai acontecer quando você acredita, quando você coloca foco, quando você coloca atenção naquilo que você quer, você está exercendo a fé. Queira você acredite ou não, você está exercendo a fé. E isso vai colapsar com a realidade, você vai manifestar essa vontade, isto que você quer. Isso é fé. Quando você duvida de quem você é, não tem como você produzir, não tem como você correr atrás dos seus sonhos. E é no relacionamento geracional, na sua intimidade com Deus, com esse Criador Supremo que trouxe você para o ventre da sua mãe. O segundo relacionamento, eu vou dar uma pincelada, é o relacionamento concepcional. Este tem a ver com a concepção. Na etimologia da palavra, significa receber. Então, a sua mãe, ela recebeu você no ventre dela e você foi criada, formada, materializada, manifestada no ventre da sua mãe. Seu pai, o progenitor, foi o seu pai que trouxe a semente. Talvez você está cansada de rejeição, de abuso, foi abandonada pela sua mãe, pelo seu pai, ou foi criada por outras pessoas, ou perdeu o seu pai e a sua mãe, e você não consegue entender de fato o que é o relacionamento concepcional, mas é o segundo mais importante dos relacionamentos. Mas antes é o relacionamento geracional, que é a sua intimidade com Deus. Aí eu te pergunto, de verdade, você tem intimidade com Deus? Eu vou na igreja todos os domingos, eu vou à missa, eu vou aos cultos, eu faço as minhas orações, eu leio a palavra de Deus, eu ajudo os pobres. Muitas pessoas acreditam que isto é intimidade com Deus, mas na verdade é muito além. A intimidade com Deus, ela ultrapassa placas religiosas. E Jesus mesmo ensinou isto. A religiosidade nada mais é do que um conjunto de convicções, de crenças, de rituais e valores que te aproximam de Deus. Mas isso não é intimidade com Deus, é só um meio, um estímulo para você ter intimidade com Deus. Isaquel, então não precisa eu ir para a igreja? Claro que precisa, porque Deus, ele agrada que
Todos vivem em união e Deus, ele quer ser louvado, glorificado e cultuado. E quando juntam pessoas para fazerem isso, está honrando o nome de Deus, está reconhecendo que ele é o supremo na sua vida. A religião, ela é para isso. Agora, a intimidade com Deus é aquele jeito de você conversar com Deus, orar mesmo, falar. Orar vem de oratória. Existe uma diferença de orar e existe uma diferença de rezar. Ah, é errado rezar? Não, não é errado, porque Deus, ele deixou modelos de orações, tipo a oração do Pai Nosso. Ela é uma oração, uma reza, ela repete, mas ela também é um modelo de oração. Você pode usar ela como uma base, uma estrutura para você orar, para você falar com Deus. Jesus mesmo falou lá em Mateus 6,6, entra no seu quarto, peça ao seu Pai que está nos céus. Ele te ouve em secreto. Olha, não tem ninguém ouvindo, é só você e Deus. E ele vai te recompensar. Deus, ele ouve as orações. E eu tenho assim plena convicção. Tantas respostas que eu já recebi. Muitas respostas que foram faladas, gemidas, choradas dentro do meu quarto. Gente, existe uma conexão muito poderosa, que é esse relacionamento geracional, que é o relacionamento da sua geração. Você precisa ter intimidade com Deus. Que olha, continua indo na igreja, continua fazendo as obras que agradam a Deus, mas você precisa falar com Deus a todo momento, porque Ele fala com você em sincronia com seu espírito, com algo mais profundo, com uma parte de você mesmo que Ele construiu, que é a parte dele. Como você é filha amada de Deus, tem parte dele em você, e é esta parte que se conecta, que se sincroniza. Deus, ele é o Criador Supremo. Se você não acredita, olha para a natureza, olha para o espaço, os planetas, cada um na sua órbita, olha a harmonia da Lua. Você sabia que se a Lua ela sair 10 centímetros do lugar, a Terra fica inundada de água? Que existe uma força magnética ali que limita a água para ela chegar só até aquele lugar? Quando você vai para a praia, a onda vem e volta. Aquilo ali é planejado, gente. Como que não existe um pensamento, uma consciência suprema que manifestou todas essas coisas? Está escrito na palavra de Deus que antes a terra era sem forma e vazia. Por quê? Sem forma e vazia. Se você pensa num carro que você ainda não comprou, você não conquistou, ele é sem forma e vazia, porque está nos seus pensamentos. Mas a partir do momento que você trabalha, vai lá e compra esse carro, ele tomou forma, ele está materializado, pronto para você andar. Esta é a consciência de Deus. Tudo aqui foi imaginado. Os animais, as plantas, o alimento que nós comemos, tudo foi gerado por Deus. Pega numa maçã, aí agora, qualquer fruta. Você é capaz de gerar esta fruta? Não, você não é capaz. Então, esta criação, ela é geracional, foi gerado por Deus. Agora, esta caneta aqui, ela é gerada por um ser humano. Um ser humano pensou e gerou essa caneta. E ela foi manifestada aqui na Terra. O ser humano, ele tem atributos de Deus, porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Mas nós criamos. Você que é mãe, você que está grávida, existe uma criança sendo formada no seu ventre. Mas quem gerou esta criança foi Deus. E você tem o poder na sua mão de criá-la. Criá-la, por quê? Tudo que você colocar na consciência dessa criança, seja do caminho do bem ou do mal, vai ser criado nela. Por isso que Deus deixou aquela palavra: ensina a criança o caminho em que ela deva andar, para, quando ela crescer, não desviar dele. Se você ensina princípios, valores, enquanto ela ainda é criança, a palavra já explica, criança é enquanto se cria, vem da palavra criar. Se você espera crescer, não adianta mais, porque já foi criado algo nela. A criação, ela é por sua conta, mas a geração, ela é de Deus. E Deus quer que pais e mães criem filhos para a sua geração, para a sua nação escolhida. Por isso você precisa, a partir de hoje, se conectar com o seu Criador. Coloque um louvor, leia uma palavra, entre no seu quarto. Deus é uma pessoa, Ele é uma consciência. Conversa, Ele está te ouvindo.
Que olha, se você não consegue falar porque a dor está forte, está escrito que existe um ajudador que é o Espírito Santo. E ele fala com você com gemidos inexprimíveis. Tem uma palavra que eu gosto muito sobre orfandade. Jesus falou, vocês não ficarão órfãos, eu vou deixar o Espírito Santo. Então não somos órfãos. Talvez você sofre no relacionamento concepcional, você está machucado, seu pai te despreza, seu pai, às vezes, ele trata melhor os seus irmãos e nem lembra de você. A sua mãe, ela tem o filho favorito, a filha favorita, e você está jogado invisível. Mas eu quero te dizer que você não é invisível. Deus, ele te gerou, ele escreveu o seu nome, ele sonhou você. E Deus deixou claro também que só ele é perfeito. Os pais, eles não são perfeitos. É muito difícil você honrar pai e mãe que te despreza. Você não precisa honrar o comportamento deles, a injustiça que eles fizeram com você. Mas quando você entende que o relacionamento concepcional é algo escolhido por Deus, você começa a vestir essa identidade superior de filha amada, de realeza, e você coloca uma coroa na sua cabeça e você sabe que você pode reinar porque você é filha. E Deus falou o seguinte, que mesmo que uma mãe, olha para você ver, mesmo que uma mãe esqueça de amamentar o seu filho, jamais ele esquece de você. Então quer dizer que é natural uma mãe esquecer de amamentar uma criança que precisa dela. O suprimento está nela e ela esquece. Mas Deus não esquece. Olha, eu estou falando com muita emoção porque por anos eu me senti órfã no relacionamento concepcional. Eu não me sentia pertencente à minha mãe, não sentia pertencente ao meu pai. Mas sempre eu apeguei que eu tinha um pai superior, eterno, que me ouvia, que me entendia. E é esse Deus que quer libertar a sua vida, te posicionar em todos os relacionamentos, para você ser honrada, digna em todos os relacionamentos da sua vida, para você mudar o seu casamento, a educação dos seus filhos, a sua família, para você deixar um legado na sua geração. E eu sofri muito neste relacionamento concepcional. Eu me senti excluída dentre os meus irmãos. Quando meu pai faleceu, eu era praticamente inimiga dele. Claro que se ele estivesse aqui, seria diferente. Mas agora é tarde demais. Mas eu entendi que Deus tinha um propósito na minha dor. E eu falo para você que é rejeitada pelo seu pai e pela sua mãe, se apegue nesse Deus, porque ele preenche qualquer vazio. Seu pai sempre vai errar, sua mãe sempre vai errar. Se você é mãe, também você vai errar. Se você não é mãe ainda, e se você pretende ter filhos, você vai errar. A perfeição, ela não nos pertence. E quando você entende que você está submetida a algo superior, existe uma frequência que você vibra e você consegue entender os outros relacionamentos que eles estão abaixo. Na minha metodologia eu descobri 12 relacionamentos. Coincidência ou não, os relacionamentos, eles são como a hora do relógio. O relógio marca 12 horas. O primeiro, que é lá em cima, 00, é o relacionamento geracional. Na hora 1, relacionamento concepcional. Hora 3, pessoal. Vou falar de cada um destes relacionamentos, mas hoje em especial, a primícia é o seu relacionamento com Deus. É sobre a sua fé. Você precisa crer, acreditar que você tem uma identidade superior. Você tem uma identidade física, essa aqui, corpo. Existe uma identidade emocional, que é a frequência que você se conecta e você extrai sentimentos, tanto positivos como negativos, das pessoas, e você constrói a partir disso. Ou então você destrói. Existem duas forças, a força da destruição e a força da construção, o caminho do bem, o caminho do mal. Existe luz, existe trevas. E quando você entende que existem estas forças, você começa a buscar estas forças. E não existe força ruim, todas duas são boas quando elas fazem justiça. A pessoa fala, mas é mal. Às vezes é necessário destruição para haver justiça. Se entrar um ladrão aqui agora e vier me ameaçar, e eu estiver com uma arma e eu matar esse ladrão, eu causei uma destruição. Inclusive, eu descumpri o mandamento, não matarás. Mas a lei de Jesus, a lei de Deus,
também diz que você pode se defender. A lei está aí nos artigos humanos. Então, às vezes você precisa destruir algo na sua vida para você ser digna. Você precisa usar as duas forças. Quando você usa as duas forças na medida certa, você pratica justiça. Por isso que a balança da justiça, ela simboliza aqueles dois pesos. Você mede. Tira aqui, coloca aqui, tira aqui, ficou equilibrado. Agora você não pode carregar jugo, peso nos seus relacionamentos. Será que você não está carregando jugo? Está pesado demais? O que é jugo? Aquela madeira que fica em cima dos bois. Antigamente, os bois de cargas, o peso era dividido entre os dois. Aí os dois carregavam. Mas talvez você está sendo injustiçada no peso. E Deus, o próprio Jesus disse, o meu jugo é suave, o meu peso é leve. Deus, Ele quer libertar. Ele não quer condenar a humanidade. A humanidade já está condenada ao erro, ao peso, por escolha, por decisão. Mas Deus, Ele é a liberdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é a geração de Deus. Olha para tudo que tem vida. O ser humano não consegue fazer uma vida, consegue fazer um robô, mas cadê o sopro da vida? Não consegue. O ser humano não consegue fazer animais, seres, não consegue. O ser humano não consegue produzir uma planta, ele coloca semente na terra, mas quem gera ela é Deus. Se Jesus é o caminho, a verdade é fé, clareza, vida. E o contrário, Satanás significa opositor. Se você olhar a etimologia da palavra, Satanás significa oposição. O opositor, o pessoal chama de Satanás como se fosse um monstro. Gente, inclusive, tem países que chamam o advogado de Satanás. Qual que é o Satanás da causa? O opositor da causa. É o outro advogado. Satanás, ele veio para matar. Matar vem de quê? Destruir a vida. Roubar. Roubar é o quê? Tirar o que é do outro. Invadir o território. Causar conflito. Destruir. Destruir é inteiro, mas pode quebrar essa caneta e ela ficar em duas partes, e as duas partes não valer nada. Essa força, ela também entra nos relacionamentos e ela destrói, causa divisão, conflitos, perseguição, e todas as duas partes perdem. Quando um pai rejeita sua filha e a sua filha rejeita esse pai, ele perdeu a dignidade de ser pai, da versão de pai que Deus instituiu para ele. Da mesma forma, essa filha, ela deixa de viver a versão de filha amada. Ela deixa de viver e não consegue honrar esse pai. Ambos estão perdendo. Assim é em todos os relacionamentos. Se uma esposa desonra, traz seu marido e o seu marido faz o mesmo, os dois estão perdendo. Gente, a divisão satânica, ela destrói tudo. A força já fala, vem para destruir. Existe a força da escassez, que tira, destrói, estraga. E existe a força da abundância, que cria, constrói, produz. A matemática explica isso. Sinal de menos, tira. Sinal de divisão, divide. Destrói, parte em dois. Soma, sinal de mais. Multiplicação, muito. Olha para as estrelas. Olha para as células. Olha para as florestas. Olha para a areia do mar. Olha para a multidão de pessoas. Tudo que é de Deus é multiplicação. É soma, é construção, é vida, é honra, é louvor, é glória. Todo relacionamento hoje que está em conflito, existe uma única causa: falta de honra. Falta de honra. Todos nós necessitamos da honra nos relacionamentos. Qual a mãe que não quer ser honrada pela própria filha, pelo filho? Qual a esposa que não quer ser honrada pelo marido? Você não quer ser honrada pelo seu patrão, pelo seu líder? Se você tem uma empresa, quão bom é você ser honrada pelos seus colaboradores? O ser humano respira honra, o ser humano busca honra. E quando ele não consegue honra, ele é massacrado na sua dignidade, ele não se sente merecedor e ele passa a se punir, a se condenar e aceitar qualquer migalhas. Mendigos vivem como escravos. Não é à toa que Deus colocou a história dos escravos lá de Israel, no Egito. Não é à toa, ou você peregrina nesta terra, ou você reina, ou você governa tudo na sua vida, inclusive seus relacionamentos. Mas eu já te adianto, se você não tiver um relacionamento com Deus, você não vai reinar nos outros relacionamentos da sua vida.
porque este é o principal. É com ele que você aprende tudo. Você foi gerada no coração de Deus. Essa geração de Deus tem um conceito espiritual. Espiritual é de espírito, é de fôlego, é de vida. Antes de você ser criada nesse corpo, você já era uma vida em Deus. A sua origem é em Deus. E você precisa buscar esta intimidade, algo mais profundo, ser íntima mesmo de Deus. E se você começar hoje a falar com Deus, você já vai começar a ter experiências sobrenaturais. O que é isso? Sobre o que é natural. Você passa a viver experiências além da vida natural, extraordinárias, fora da caixa. E eu sei o que é isso. É este relacionamento com Deus que não deixou eu, com 14 anos, tirar minha própria vida por viver desprezo. Fui expulsa pelo meu pai. Fui expulsa por outra pessoa, uma casa de favor. Quantas vezes eu pensei em tirar minha própria vida e esse relacionamento me sustentou. Teve uma vez que eu vi um ônibus da Contígio, eu tinha 14 anos. Eu era tão rejeitada que eu olhei assim, ó, sabe quando você olha para a porta? Eu não tinha dinheiro. Eu vou entrar, eu quero aparecer lá em São Paulo e vou virar andarina de rua e eu só não quero viver aqui mais. Eu quase fiz isso. Por um segundo, esse meu relacionamento com Deus não deixou. Qual seria o meu destino se eu tivesse feito isso? Talvez você esteja hoje vivendo nesta situação, nem sabe o que fazer, você tem dúvida. A dúvida, ela destrói quem você é. Ela não deixa você entender quem você é e você é especial. E quando você sabe quem você é, você começa a ter comportamentos, você tem motivação para fazer aquilo que traz promessas para a sua vida. Você descobre os seus dons, os seus talentos. Existe uma diferença de dom e talento. Talento, você foi gerado com talentos. Qual é o seu talento? Qual a solução que você mais apresenta para as pessoas de forma simples? As pessoas te procuram para isso. É seu talento. Dom é algo que Deus te dá. Ele te dá, mas é dele. É dele, ele deixa você usar algo dele para servir a humanidade, para um bem maior, para servir o reino dele, o plano dele. Você ainda tem dúvida de quem é você? Se você tem dúvida, hoje eu declaro que você é filha amada de Deus. Você é filho amado de Deus, que você veio nessa terra, que você foi formada no ventre da sua mãe, para um propósito, para cumprir uma promessa, para ser manifestada através da sua vida, para engrandecer o reino de Deus. Deus, ele quer te usar. Talvez a sua dor vai ser um propósito maior. Talvez a sua dor hoje, ela vai ser cura para outras gerações, igual está acontecendo comigo, onde eu fui mais anulada, invisível. É onde eu encontrei o meu propósito, que é trazer relacionamentos saudáveis, curar mulheres de abusos emocionais, abusos físicos, de narcisistas. Olha, está na hora de você acender, ativar esta versão poderosa, geracional, que é de filha amada de Deus. Não tenha dúvida mais. Eu declaro que a partir de hoje, onde você colocar os seus pés, você vai ver, você vai enxergar, que Deus vai revelar para você todas as suas virtudes, os seus dons, os seus talentos, que você vai ser respeitada, digna em todos os relacionamentos da sua vida. Seus filhos vão te honrar, você será louvada pelo seu marido, você vai ser reconhecida na sua empresa, você vai ter o seu próprio negócio, você vai ser exemplar como a mulher de Provérbios. É esta a promessa que Deus tem para a sua vida. E a partir de hoje, vibre isso. Imagine você nessa versão realeza, reinando com esta coroa no palácio, desfrutando da abundância que Deus tem na sua vida. Tira a venda dos teus olhos. Que adianta? Você tem um palácio, tem tudo para desfrutar, tem dinheiro na conta, tem status, mas você está com uma venda e você não desfruta, e você não vê a sua roupa, e você não vê as ferramentas que estão perto de você, que é seus dons e seus talentos. Esta venda, ela é a dúvida. Tira a venda e receba a fé. Reine nos seus relacionamentos, governe as suas emoções. Ciência e palavra de Deus é a mesma coisa. Em Gênesis fala a ciência do bem e do mal. Se você tem ciência do bem e do mal, e você entende qual é a justiça de Deus, que é um reino da abundância, da vida, da eternidade,
Você consegue praticar e trazer essa justiça para sua vida, para você construir saúde no seu corpo? Manifestar os seus sonhos, os seus desejos na sua realidade, para você viver uma conta bancária digna, um carro, casa, dinheiro na conta para você ajudar as pessoas, que não é só sobre você, é sobre o próximo também. E você ainda pode imaginar essa realidade espiritual que é o desejo de Deus dar a vida eterna para você. Tome posse desses 3 reinos. Você veio para ser abundante, para ter saúde, para ter dignidade, prosperidade e ter a vida eterna. Então, este é o relacionamento geracional. É o relacionamento da sua geração. Sabendo disso, você é geração de Deus? Ou você vai continuar perdida no escuro, com a venda nos olhos? Ou você vai viver punições, sentenças emocionais nos seus relacionamentos? Invisibilidade, inutilidade, desprezo? Porque só uma pessoa culpada, condenada, vive desse jeito? É uma escolha. Você vai viver condenada? Vai viver invisível? Não sei. Ou você vai agora ativar essa mulher realeza, essa mulher que governa, essa mulher que tem Deus no centro da sua vida. Busca primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acréscimos. Por isto, nesses 12 relacionamentos, eu trouxe primeiro o relacionamento com Deus, porque primeiro é sobre Ele, o resto é acréscimo. Quando você entende que primeiro é o reino, que primeiro é Deus, as outras coisas você atrai. E é sobre isso que eu quero que você entenda hoje. Feche seus olhos, porque a partir de hoje a sua vida não será a mesma. Você, a partir de hoje, é uma mulher digna. Você é uma mulher posicionada. Você sabe a frequência emocional de cada relacionamento. Você é respeitada pelo seu marido. Você é amada. Você é respeitada pelos seus filhos. Você é uma filha reconhecida pelos seus pais, se eles ainda estão vivos. E você é reconhecida pelo seu pai, pela sua mãe. E se mesmo assim você continuar rejeitada, Deus, Ele acaba de preencher esse vazio. E você toma posse agora de filha amada de Deus. Que todo espírito de orfandade seja destruído da sua vida. Que você se sinta existente, pertencente a essa geração eleita. Essa geração que Deus está construindo aqui na terra, esse povo separado, esse povo santo. Para quem não sabe, santo significa separado. Se você estudar a etimologia da palavra, nós somos um povo separado, nós somos a convergência da nossa família. Você foi chamada para ser diferente, que olha, dê valor em tudo que você é. A partir de hoje, você vai reinar. E se você acreditou nestas palavras, imagine, veja com os olhos da fé, veja com seu campo mental, entre nessa sincronia com Deus e atraia bênçãos para a sua vida. Se você gostou desse conteúdo, eu já te peço que me ajuda nesse canal. Se inscreva, ative os sinos, eu vou trazer pelo menos um vídeo por semana sobre este tema. São conteúdos relevantes, ajuda o YouTube a entender. Faça um comentário para eu saber que você esteve comigo até agora. Coloque assim: eu sou digna em todas as áreas da minha vida. E comece a entrar nessa frequência da abundância, da construção, da produtividade. Não deixe relacionamentos tóxicos definir a sua identidade. Você não é desprezada, você não é inútil, você não é invisível. Você é filha. E filha, ela pode desfrutar de tudo que é do Pai. Então desfrute. E se você tem vontade de entender seus relacionamentos, por que você atrai tantas pessoas falsas para sua vida, por que você é rejeitada, você aceita migalhas, me mande uma mensagem. Na minha mentoria, eu ajudo você a ter inteligência emocional para ser a protagonista da sua história, para ser a dominadora das suas emoções. Lembra do domínio próprio? É um fruto do Espírito, é algo que preenche, que satisfaz, e você vai aprender isso na minha mentoria. Eu sou mentora de inteligência emocional, uso técnicas de PNL, da neurociência, de física quântica. Eu faço um trabalho muito profundo na sua história, trazendo para você verdadeiramente uma nova vida. Você
ativa novas versões, você vai ser transformada. As pessoas vão dizer, mas o que aconteceu com ela? Ela está diferente, porque eu vou tirar a venda dos teus olhos e você vai ter inteligência emocional e você vai atrair realmente pessoas que colaboram para os seus projetos, para os seus sonhos, para tudo que você foi criada, você foi planejada, você foi gerada e você precisa ativar o relacionamento geracional. O próximo vídeo eu vou falar do relacionamento concepcional. Não perca, porque eu vou aprofundar no seu relacionamento com a sua mãe, no seu relacionamento com seu pai, na gravidez, na gestação. E você vai ficar impactada, você vai descobrir coisas que talvez você nunca tenha pensado antes.